sou uma mulher trans. Para quem não conhece o termo, trans pode ser uma abreviação ou um sinônimo de transexual. Transexual é um conceito que está mais popular, mais acessível na mídia, mas hoje a gente reconhece que o termo politicamente correto, né, seria transgênero, porque a gente entende que o gênero é muito maior do que um sexo biológico. Para quem não está familiarizado com o conceito, basicamente uma pessoa trans é aquela pessoa que nasce é identificada com um determinado gênero ao nascer, mas a sua identidade é a do gênero oposto. Então, por exemplo, eu nasci um menino, mas a minha identidade de gênero é de uma mulher. Assim como existem mulheres trans, existem também homens trans, que seria o caso oposto, né? A criança é identificada como menina ao nascer, mas ao longo da vida ela se descobre com uma identidade de gênero masculina. O oposto de trans é a pessoa cis, né? Basicamente, ela se identifica com aquele gênero que ela nasceu, ela não tem um desalinhamento da sua identidade. Dito isso, essa pequena introdução sobre o que é uma pessoa trans, eu queria convidar vocês a fazer uma reflexão. A partir do momento que uma pessoa chega para vocês e fala assim, eu sou trans, ou você lê uma notícia sobre uma pessoa trans em algum lugar, qual que é a primeira imagem que vem à cabeça de vocês? Dando o meu exemplo, contando um pouquinho da minha história, eu sou uma pessoa que sou consultora de tecnologia, eu trabalho com desenvolvimento de software, eu também sou palestrante na área de tecnologia, eu tenho circulado aí praticamente várias cidades do Brasil e, mais recentemente, feito até palestras internacionais. Ou seja, me considero uma pessoa relativamente bem-sucedida. E, só para não ficar falando só de trabalho, eu também gosto de correr. Eu sou meia maratonista, assim, eu gosto de correr 21 quilômetros. O meu sonho é algum dia eu poder correr uma maratona e poder falar maratonista que soa mais bonito. Mas, infelizmente, não é essa imagem que a gente tem, né, quando a gente escuta essa frase, uma pessoa trans. Porque o nosso consciente coletivo, ele é construído, o conceito da pessoa trans, ele é construído a partir daquela base de conhecimentos que vem basicamente de páginas dos jornais, que geralmente estão na seção policial. E com isso a gente tem aquela associação de que pessoas trans vem uma correlação muito forte com a prostituição, com criminalidade, com promiscuidade, com drogas, com uma série de problemas sociais, inclusive. E, enfim, essa construção ela acaba gerando esse preconceito. E olha só como esse problema é um problema grave, porque o preconceito ele acaba gerando o próprio preconceito. A pessoa, quando ela vai se assumir trans, ela muitas vezes se encontra com uma barreira que as pessoas não querem ser associadas com todo aquele contexto, e elas simplesmente fecham as portas. Vai fechar a porta, a família fecha as portas, os amigos abandonam, oportunidades de emprego somem. E o que acontece, né? Por incrível que pareça seja um conceito revolucionário, pessoas trans são pessoas. E a gente precisa comer, a gente precisa pagar boleto, a gente tem contas a pagar, e, enfim, a gente precisa ganhar dinheiro. E quando essas pessoas não têm oportunidades, o que acontece? Elas se veem numa situação desesperada e, eventualmente, elas têm duas escolhas. Uma delas é reforçar o estereótipo, né, aquele estereótipo do preconceito, porque elas precisam ganhar dinheiro, ou, ainda uma solução mais trágica, é o suicídio. E não existe, talvez, população com a taxa de suicídio tão alta quanto a população trans, que, dependendo do estudo que vocês forem observar, varia em 30% a 50%. É um número muito alto. Então, quando eu falo aqui de privilégio, de estar aqui falando com vocês, eu já me sinto muito privilegiada por eu ser uma do grupo que sobreviveu. E, mais do que isso, eu ainda sou uma das pessoas que não precisou se prostituir. 10% das pessoas trans não precisaram se prostituir. E isso é um privilégio muito grande. Só que não quer dizer que esse preconceito não me afetou. Claro, eu sofro alguns preconceitos no meu dia a dia,
Mas pior do que esse foi o preconceito que eu aprendi a ter comigo mesma durante o meu desenvolvimento. Quando a gente é criança, né, e a memória mais antiga de eu ser uma pessoa trans, uma pessoa diferente, mais ou menos dos meus 4, 5 anos de idade, eu lembro de... Parecia que havia uma parede invisível entre eu e aquele grupo que eu queria fazer parte, que era o grupo das meninas. Porque quando a gente é criança, a gente tem a designação de um gênero e a gente recebe todo um formato do que aquele gênero representa. A gente recebe um treinamento a se comportar como aquele gênero. Então, eu nasci um menino, então eu tinha um nome masculino, eu tinha um corte de cabelo, um tipo de roupa que eu tinha que usar. A minha cor favorita era uma paleta específica que eu podia escolher. As brincadeiras, os brinquedos, as pessoas que eu interagia, tudo isso era padronizado. E qualquer comportamento diferente desse era reprimido. Eu entendia que era sujo, que era feio ser daquele jeito. Mas, claro, nem tudo era ruim. Eventualmente, você aprende algumas coisas do universo masculino que são tidas como tipicamente masculina. Eu acabei absorvendo, por exemplo, eu gostava de jogos, gostava de videogames, gostava de coisas que eram reconhecidas como masculinas. Ok, vida segue e chega a puberdade. E ali na puberdade, meu conflito não era mais sobre a diferença em masculino e feminino. Eu tinha transformações físicas acontecendo no meu corpo, hormônios agindo. E a cada dia que passava era terrível, porque eu parava de me reconhecer no espelho. Eu chegava, gente, o que está acontecendo comigo? Só que assim, com a puberdade vem também o interesse, né, romântico, sexual, enfim. E eu me interessava por meninas. E isso havia um outro preconceito meu, que era o seguinte, eu aprendi que homens gostam de mulheres e mulheres gostam de homens. E imaginem a confusão que se formou, né, na minha cabeça. E o que aconteceu? Eu, eventualmente, entendi que eu tinha que reprimir aquilo, porque aquilo era feio, aquilo que eu tinha aprendido era uma coisa feia. Então, para me esconder, eu fui exatamente para o lado oposto. Eu procurei me esconder sendo a pessoa, o cara mais machão possível. Porque era ali eu tinha minha zona de conforto. Pensei, aqui ninguém vai perceber que eu tenho aquele lado feio. Inclusive, nessa época, eu fiz muitas coisas que eu não me orgulho. E eu aproveito essa oportunidade, que a gente tem uma certa visibilidade, e eu quero pedir desculpas para as pessoas que eu machuquei naquela época, se eles estiverem me vendo, por favor. Porque, realmente, naquela época, eu estava usando uma máscara para esconder quem eu era. E essa energia que eu gastava para me esconder começou a me destruir. Eu entrei em depressão, eu perdi a vontade de viver realmente, e as coisas foram se agravando. Mas eu tive a sorte de nascer na era da internet. E eu conseguia, através de estudos, eu queria entender o que estava acontecendo comigo. E chegou um momento que eu finalmente encontrei algumas explicações e eu finalmente entendi que uma coisa é identidade de gênero, que é basicamente quem se identifica, e outra coisa é orientação sexual, que é de quem você gosta. E a partir do momento que eu desconstruí, tirei essa ligação, eu comecei a ver quanto outras coisas estavam erradas, quantos outros preconceitos eu havia aprendido que eu precisava desfazer. Um outro deles foi o fato que computação era uma coisa masculina. Por que o computador não tem sexo? Por que o computador tem que ser um conceito masculino? E, enfim, hoje a gente já fala muito isso, né? O lugar da mulher é onde ela quiser. Então, isso é outro preconceito que a gente enfrenta. Tá. Eu comecei a me organizar, eu comecei a entender como que eu era, e finalmente eu cheguei à conclusão, ok, eu não posso mais viver essa vida desse jeito, eu vou realmente fazer o processo, que a gente chama de transição, que é mudar de um gênero para o outro. E isso envolve tratamento hormonal, psicólogos, tem uma avaliação psicológica bem extensa, laudos, enfim, e cirurgias também, algumas cirurgias foram necessárias. E só que eu sabia que se eu fizesse isso de uma forma desestruturada, eu ia cair naquele estereótipo que eu descrevi no começo. Então, eu também não podia fazer de qualquer jeito, eu tive que me planejar muito. Nessa época, eu trabalhava numa multinacional americana, numa área de vendas de tecnologia, e eu conversei com as pessoas responsáveis, era uma empresa que ela tinha uma política de não discriminação. Eu pensei, aqui estou protegido, ok, vamos em frente. E foi num belo dia, tinha uma reunião de equipe,
no final dessa reunião eu sequestrei alguns minutinhos para falar de mim e eu cheguei, pessoal, então, a situação é essa, de agora em diante eu sou a Daniela. Isso para mais ou menos umas 20 pessoas. Aquela notícia correu que nem fogo na empresa, assim, tipo, as pessoas gostam de falar. E daquele momento foi muito interessante, porque antes daquele momento eu era uma pessoa muito bem respeitada, bem conhecida tecnicamente na empresa. E a partir daquela reunião eu era a Daniela transexual. Eu não era mais aquela profissional super qualificada que as pessoas vinham e falavam: ô Petrusa, vem aqui me dar uma opinião. Claro que eventualmente isso culminou que as minhas opiniões já não eram mais tão importantes. E alguns anos depois eu fui demitida. E eu estava lá no mercado enfrentando uma situação completamente nova, que era procurar emprego como mulher. E eu não estava acostumado com isso, eu não entendia a diferença. Eu fiquei 6 meses procurando, mesmo sendo extremamente mais qualificado do que eu era quando eu era um homem. E, claro, eu consegui eventualmente me recolocar no mercado. Hoje eu estou numa posição muito boa, como eu falei, eu me considero uma pessoa bem-sucedida. Mas eu só consegui entrar porque eu tive indicação de uma pessoa que me conheceu no mundo passado, né? E isso foi uma coisa que para mim foi bastante marcante. Eu acabei, claro, foi superado. Hoje eu estou numa empresa muito bacana, eu tenho essa visibilidade como palestrante, mas ainda, por exemplo, eu não tenho a remuneração que eu tinha antes. Esse gap de gênero, né, de pagamento, por que existe essa diferença? Se eu sou hoje uma pessoa mais velha, mais madura, mais qualificada do que eu era antes. E isso são preconceitos que a gente tem na nossa sociedade, que a gente aprende, a gente coloca essas caixinhas e muitas vezes a gente não se questiona. Eu tive, digamos, um grande conflito interno que me forçou a pensar sobre os meus preconceitos. Só que não necessariamente todo mundo tem esse estímulo, né? Mas, de uma certa forma, eu sei que cada um de nós tem, para sair de casa, veste máscaras de uma maior ou menor intensidade. E para sustentar essas máscaras, a gente também gasta energia. Então, a reflexão que eu queria trazer para vocês hoje é: quanta energia vocês gastam para serem quem vocês não são? Para mim, eu sei que isso custou caro. Eu só recuperei a minha saúde depois que eu comecei a derrubar essas máscaras. Mas é importante a gente refletir que você não precisa ser trans para ter um benefício disso. E a partir desse momento que a gente começa a refletir sobre os preconceitos e desconstruir eles, a gente também está criando basicamente um mundo melhor, um mundo mais diverso, onde a gente consegue valorizar também diversidades, como a diversidade cognitiva, a diversidade das ideias. A gente pode se expressar melhor, ter um mundo literalmente mais livre e juntos é possível reaprender a aprender para a gente construir esse mundo que a gente gasta a nossa energia que sobrou em coisas que nos fazem feliz e assim construindo um mundo melhor. Obrigada.